19º dia na glória, na presença do nosso Senhor Jesus. Esses olhinhos inchados aqui é de falar com Deus. Eu não sei o jeito que você sente a presença de Cristo, do Espírito Santo, de Deus agindo na sua vida, mas eu não consigo conter as lágrimas. E toda vez que eu me proponho a falar com Deus, que eu rasgo meu coração, que eu me apresento para Ele, ai, gente, eu não consigo não, eu choro, e eu não tenho nem expectativa de falar que isso não acontece, porque acontece, e eu sei que é a presença dele, e eu quero que você sinta também, que você vivencie esse momento com Deus. Eu batizei, vai fazer 1 ano, e eu sinto que desse 1 ano pra cá, eu até tava comentando com uma amiga, que pra mim, assim, ó, eu venho de lar cristão, né, eu sempre conheci Deus, eu sempre vi as obras dele, inclusive na minha vida, mas era como se ele fosse alguém distante. Sabe quando você vê alguém na televisão, você conhece, né? Sei lá, tipo uma Xuxa da vida, sei lá, algum famoso. Você conhece a pessoa, você sabe o trabalho, você sabe as obras. E a sensação que eu tenho é essa, era de um relacionamento mais distante. E aí, agora, né, com o quanto eu tenho me proposto a conhecer a Deus, o quanto eu tenho vivenciado isso, o quanto eu tenho buscado, a sensação que agora Deus já não é mais distante, Ele não tá lá, Ele tá aqui em mim, Ele tá aqui em nós. Ele é presente, Ele tá dentro da minha casa, Ele tá dentro da sua casa. Então ele deixa de ser um pai distante, ele deixa de ser um personagem fictício e ele vem aqui para próximo do nosso coração, próximo do nosso dia. Ele vem vivenciar as experiências aqui conosco e mostrar o caminho, né, para nós seguirmos. E aí, esse desafio de 30 dias, 30 minutos, é para isso, é para que cada vez mais nós estejamos abertas a sentir essa presença de Deus, a vivenciar esse momento, a apreciar, né, a voz de Deus falando com a gente no nosso coração. Então, nós estamos já, esse é o 19º dia. Eu espero que você tenha sentido, você esteja vivenciando isso de alguma forma aí na sua casa. Eu espero que, não sei quando você vai me ver e como você vai me ver, mas que você possa sentir, você possa vivenciar e que você experimente essa presença no seu coração. Aqui até hoje eu parei um tempo maior, eu só meia hora, hoje estava pouco para falar com Deus. E eu até dividi o meu tempo, porque eu falei, gente, às vezes eu acho que eu tô falando pouco tempo, às vezes eu acho que eu tô falando muito, e eu separei a minha vida em algumas áreas para falar com Deus, e o tempo foi tão rápido, parece que eu ainda tinha mais para conversar, eu tinha mais para contar, e o tempo voou. E eu falei, eu preciso parar agora para gravar, né? Então eu já cheguei com o olho desse jeito e falando com você. Mas é porque eu já estava nesse momento com o Espírito Santo, com Deus. E é tão maravilhoso. Sinta isso, faça isso, né? Na sua casa. Separe todo dia algum momento para você viver essa comunhão com Deus. E aí o que eu quero trazer hoje, que Deus falou no meu coração mais cedo. Tem algumas coisas que nós pedimos muito para Deus, tem desejos do nosso coração que a gente fica implorando para Deus atender, seja prosperar, né, financeiramente, seja um emprego novo, seja você empreender, né, ter o seu negócio, a sua empresa, seja um relacionamento. Tem várias áreas que nós pedimos para Deus, para Ele vir atender o desejo do nosso coração. E aí no livro de Samuel, logo no início, vem a história, lá no capítulo 1, vem a história de Ana e Penina. Ana e Penina. As duas eram casadas, né? Elas tinham o mesmo esposo, mas o que acontece? A Ana era estéril.
e a Penina tinha filhos. Naquela época, mulher que era estéril, ela era, como que eu vou te falar? Ela era uma pessoa que ficava mais à margem e ela se sentia menor por não conseguir dar filhos pro seu esposo. E a Penina, ela meio que judiava da Ana, né? Porque a Ana era estéril, não tinha filhos. E a Ana pedia muito a Deus, orava muito para que ela pudesse ser agraciada, né? Para que ela pudesse ter filhos. E aí, logo nos primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 1, lá no versículo 12, fala, ó, enquanto a Ana orava, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Então o coração da Ana devia estar tão angustiado, tão amargurado, ela orando, mas só mexendo a boca, né, sem pronunciar. Quem estava em volta achou que ela estava embriagada, mas não, ela estava inundada em sofrimento. E ali ela responde: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Então aqui nós passamos por essa situação, né, de angústia, de sofrimento, de pedir para Deus muito aquilo que a gente quer. E aí, Ana vem, ela ora, Deus atende o pedido dela, concede o filho para ela, que é Samuel. E aí, o que acontece? Quando a Ana tem o Samuel, ela entende que aquele filho que o Senhor deu para ela não pertence a ela. E aí, lá no capítulo 1, no versículo, a partir do versículo 21, Ana consagra Samuel, que é o quê? Aquela bênção que ela tanto pedia para Deus, Deus concede para o coração dela, mas ela entende que aquele filho que ela tanto pedia não era dela, aquele filho era do Senhor. E aí Ana consagra Samuel, que é seu primeiro filho, ao Senhor. E o Samuel, depois lá na frente, né, quando você for lendo o livro, você vai entender que Samuel é um profeta, né? Foi ele que profetizou. Deus mostrou para ele o rei Saul e depois ele foi e ungiu o rei Davi. Então o Samuel, o profeta Samuel, ele foi muito importante e relevante na nossa história, né? na Bíblia como um todo. E ele é fruto de uma angústia, de um pedido de Ana. Então Deus vai atender o meu pedido, Ele vai atender as minhas angústias, Ele vai atender as suas, desde que aquilo que nós estamos pedindo vem de encontro com aquilo que Ele quer como propósito para a nossa vida. Se o que eu estou pedindo, se o que você está pedindo, ele vai se tornar uma maldição, talvez seja por isso que ele ainda não aconteceu. Talvez eu e você, nós não estejamos preparados para receber aquilo. E Deus, com sua graça e sua misericórdia, ele tem nos cuidado, ele tem nos guardado. Então, o que é a reflexão que eu quero trazer para você hoje? Aquilo que nós estamos pedindo, nós precisamos estar atentas e pedir a Deus para que seja de fato coisas que nos aproxime do desejo dele. Se você está pedindo um relacionamento, mas esse relacionamento não vai testificar a sua fé e vai te afastar de Deus, é melhor que ele não aconteça. É melhor que não aconteça. Por quê? Porque o nosso objetivo é caminhar na fé, caminhar com Deus, porque é Ele que supre, né? A minha necessidade, a sua necessidade. Que nós possamos ser sábias para aquilo que nós estamos pedindo, para que nós, quando recebermos,
não seja maldição, mas seja bênção. Então, quando Deus atender aquele pedido do meu coração e do seu coração, que a gente consagre a Ele, porque Ele vai nos dar aquilo que está dentro do propósito que Ele tem para as nossas vidas, né? E que nós tenhamos maturidade para lidar com essas bênçãos e que isso que Deus tem para fazer na sua vida, que seja ter o seu negócio, ter a sua empresa, prosperar financeiramente, né, ter um relacionamento, um casamento, seja o que for, mas que seja para a honra e glória do nome dele e que isso que ele vai te dar não te afaste da presença dele. Que se for para afastar, né, aqui daqui, é melhor que realmente não aconteça. Então, a minha mensagem de hoje, a minha reflexão de hoje, para você, nesse período que nós estamos vivendo, né, de criar essa intimidade com Deus, de ouvir a voz dele, é questionar Deus, isso que eu tô te pedindo, me afasta ou me aproxima de ti? E se for para me afastar, que tira esse desejo do meu coração. E se for para me aproximar, me dê sabedoria e entendimento para eu lidar com isso da forma que o Senhor deseja que aconteça. Essa é a mensagem do dia de hoje. Eu espero que isso venha frutificar na sua vida, isso venha de alguma forma clarear os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus desejos. Que Deus venha realizar na sua vida esse sonho, esse desejo que você tem, mas de forma que seja o nome dele a ser glorificado, que seja o nome dele a ser transbordado na sua vida, que quando isso acontecer, que seja um filho, que seja um relacionamento, que seja o que for, que seja o nome dele a ser exaltado, assim como foi no caso de Ana, né? O nome de Deus foi exaltado, tanto que a vida de Samuel, né, foi dedicada, foi consagrada ao Senhor, porque ele foi sim um presente de Deus na vida de Ana. Assim eu espero que aconteça com você. Esse foi o nosso 19º dia com a glória, misericórdia e a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Se fizer sentido para você, guarda esse vídeo, se inscreve por aqui para a gente continuar essa caminhada juntos. Se tem alguém que você ama, que você precisa que essa pessoa escute essa palavra, encaminha para ela também. E eu já vou me despedindo de você com um grande abraço. Fique com a presença de Deus e nós nos encontramos amanhã aqui no nosso 20º dia com a graça de Deus. Fica com Deus e até amanhã.